Bora, meus amigos, aqui para a última parte da aula de população mundial, né? Então, lembrando, só para a gente finalizar, né? Eu tive aí alguns vídeos, né, que proporcionaram a vocês rever alguns assuntos que nós falamos na sala de aula. Lógico que a gente na escola tem lá um número maior de aulas, a gente fica discutindo algum assunto às vezes muito mais tempo, né, do que aqui. Mas talvez seja até bem prático para alguns aí, então eu espero que vocês tenham entendido, né? Apesar das dificuldades que eu tive aqui para gravar isso, né? Que é algo novo para mim, não é algo tão fácil como parece, né? Mas é complicado às vezes, porque você tem que dominar algumas ferramentas, tem que fazer, ou seja, plantar a bananeira para que aconteçam as coisas, né? Então vamos lá. Sem delongas, nós temos que falar sobre a quarta parte do assunto de população mundial, que nós vamos discutir a questão das transições demográficas e pirâmides etárias. Então aqui tem a fotografia, um movimento de pessoas, né? Parece é uma transição, porque elas vão, voltam, mas não é exatamente isso que eu vou querer que vocês aprendam agora. E a questão da pirâmide etária, que se eu não me engano, né, na sala de aula foi o último assunto que nós falamos, fizemos até o molde lá, né? Que eu pedi para vocês representarem lá algumas pirâmides. Vocês falam, mas de novo isso, né? Porque ano passado nós fizemos a pirâmide etária do Brasil. De novo, para vocês terem a noção do crescimento populacional e como se dá essas mudanças. Vamos lá? Vamos continuar então. O que eu vou entender sobre transição demográfica, né? Então, a princípio, a gente entende a questão da transição demográfica como a oscilação das taxas de crescimento e variações populacionais. Ou seja, não entendi nada, professor? Realmente, talvez você não tenha entendido nada dessa oscilação, variação. O que é isso? É você identificar ao longo da história como se comporta, né, o aumento populacional, né? Porque tem lugares que você tem um grande crescimento populacional, ou seja, um grande aumento no número de habitantes, e tem lugares que você tem uma diminuição. Então, assim, mas o que leva a essas mudanças, essas alterações, né? Então, vamos entender. As populações de diferentes lugares crescem conforme ciclos que se intensificam e depois se reduzem sob as mais diversas razões. Acontece assim como dentro do nosso país, né? Eu acho que eu já falei em algum momento sobre isso, né? Você tem um boom no crescimento. O que é esse boom? É aumento de pessoas, no número de brasileiros muito grande. Então a população vai aumentando. Chega um momento que ela para de aumentar. Mas para de aumentar, assim, parou de nascer, parou de morrer. Não é exatamente isso. Mas acontece que você tem que entender que existe um processo histórico, econômico, né, que acabam alterando a vida das pessoas. Então, em determinados momentos, nós temos aí um crescimento acelerado, em que você aumenta a população muito rápido, e depois ela vai ficando estável, né? Ocorre até uma diminuição. E é isso que a gente vai tentar entender, assim, por que leva a isso. O crescimento de uma população tende a um equilíbrio à medida que diminuem taxas de natalidade e mortalidade. Então, como é que a gente verifica isso? Vamos entender através desse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. Primeiro, aqui na vertical, nós vamos identificar as taxas de crescimento. Então, assim, lembrando que para você saber se a população aumenta ou diminui, você tem que estar antenado na questão da mortalidade e da natalidade. Então, assim, esses são os parâmetros, né? O crescimento populacional, como um conceito que eu já expliquei lá atrás, ele é calculado através das diferenças da natalidade e mortalidade. Existe uma teoria, né, que é a teoria da transição demográfica, que foi criada lá em 1930, em que mostra que as populações, elas passam, e isso eu estou falando de população geral, né, pode ser do Brasil, pode ser de qualquer outra parte do mundo. Todas as populações, elas passam por transições. Então, ora elas apresentam um crescimento alto, ora um crescimento baixo, isso intensificando a variação na mortalidade e natalidade. Aqui nós temos
quatro fases, perdão, que eu vou chamar isso de períodos. Então, nós temos a primeira fase, que é pré-transição, né? Depois, a segunda fase, ou período, que é a aceleração demográfica, então acelerar rápido. Depois, a decelarização, né? Opa, até fugiu a palavra. Desaceleração demográfica. E a 4, a estabilidade da população. Então, acelerar, desacelerar, né? Então, vamos entender um pouquinho do como funciona isso, né? Aumenta e diminui. Então, é como se você estivesse lá enchendo um copo de água, ele estivesse vazando, aí você deixa vazar, e depois você enche o copo rápido, aumenta rápido, depois você para de encher, ele esvazia novamente. Então, mais ou menos nesse sentido. Vamos para a parte das fases aí, dos estágios. Então, eu vou usar sempre esse gráfico aqui ao lado, e aqui eu vou debater os períodos, as fases. Então, vamos falar da primeira fase, ou seja, o primeiro estágio da transição demográfica. Então, é avaliado da seguinte forma. Então, vamos tratar aqui, depois a gente vai para o gráfico. Como que se dá o primeiro estágio? Que é assim, você tem uma natalidade elevada e uma mortalidades elevadas também, com poucas diferenças entre eles. O crescimento é mínimo. Pô, não entendi nada. Vamos para o gráfico. Olha aqui. Pré-transição. Então, o que acontece com a população? Isso já aconteceu quando eu falei do crescimento populacional, que a gente tivemos as fases lá que aumentou muito e alguns motivos. Vamos entender o que acontece. Quando você tem uma alta taxa de natalidade e também uma alta taxa de mortalidade, olha o que eu vou fazer aqui. Olha isso, vou pintar esse pedacinho aqui. Olha, quer dizer o seguinte, a natalidade está sempre acima. Então, você está tendo um crescimento, porque está nascendo mais do que morrendo. Porém, né, nasce muito, mas também morre muito. Apesar de ter aí uma pequena diferença. O que vai acontecer? Isso aumenta a população? Aumenta. Mas aumenta a população de uma forma bem lenta. Ó. Por quê? Porque está nascendo mais, mas também está morrendo muito. Então, a população não aumenta muito rapidamente. O que não vai acontecer no estágio 2. Mas o que levou esse crescimento pequeno aqui no estágio 1? Primeiro, assim, a natalidade, alta natalidade, é por conta de falta de planejamento familiar, né? Então, as famílias tinham muitos filhos. Então, dá para ver até na foto aqui um exemplo disso, né? Então, numa casa lá, né? Isso a gente pode... Lembra que eu falei dos nossos avós? Então, nós tínhamos no passado, principalmente aqui no Brasil, né, uma falta de planejamento familiar. Então, as famílias tinham 10, 11, tinha família que tinha até 15, 8, tipo vários filhos, né, dentro de uma família. Só que assim, o que levava a ter muitos filhos? Primeiro, né, que ter filhos no passado era sinônimo de ajudar no trabalho, já que a população do Brasil e de várias partes do mundo viviam nas áreas rurais. Então, trabalhar no campo, né, era um dos requisitos, né, para que os famílias falassem, eu vou ter muitos filhos porque eles vão me ajudar na lavoura, porque eles vão ajudar aqui a trabalhar no campo. E assim, era um pensamento da época. Isso também tinha questões religiosas, né? Então, a prevenção da mulher em relação a evitar ter muitos filhos, né, levavam também em questões religiosas, porque a própria igreja, no passado, né, ela intensificava que ter filhos era uma dádiva de Deus. Então, assim, isso ajudou também as mulheres a ter a crença de que, tudo bem, eu estou aqui para ter filho, né? E depois esse requisito aí vai mudar, né? Conforme a sociedade vai evoluindo, as mulheres vão tendo mais acesso à educação, saúde, elas vão percebendo que não é bem assim que acontece, né? A questão da mortalidade. Então, nasce muito, mas você tem um grande problema é o seguinte, a questão da fome. Então, perceba até pela questão da foto aqui, você tem muitos filhos, você tem que dividir os recursos. Lembra que eu falei com vocês? Se você mora numa casa com 4 irmãos, o que vai acontecer? Tudo que o seu pai e a sua mãe
tem de recursos, né, vão ter que ser divididos entre mais pessoas. Se você mora numa casa que você mais um irmão, ou você é sozinho, filho único, né, os recursos adquiridos por seus pais, né, por intermédio do emprego que eles têm, né, vai ter que ser dividido apenas com você. Então, obviamente que vai faltar menos coisas na sua casa. Então, no passado você não tinha isso. Muitos filhos, questão de fome. Outra questão importante é a questão do saneamento, né? O que é saneamento? A água encanada, esgoto. Então, antigamente, você tinha um problema muito grande com doenças, né? Cólera, em relação a... Isso estou falando da cólera porque é uma das epidemias que aconteceu no passado, em que você, por conta de não ter uma água potável, de você estar ali muito próximo do esgoto, então ficava muito doente, então assim, isso acabou dizimando aí milhares de pessoas também em todo o mundo, né? A questão da saúde, né? Se você tem boa alimentação, você tem saúde plena, mas se falta alimento, você não consegue prosperar, porque assim, você pode estar muito fraco em relação ao desenvolvimento tanto físico, né, das pessoas, até mesmo emocional. Então, alta taxa de mortalidade, coloquei até um desenho aqui, né? Que legal. E para representar isso, nasce muito, mas também morre muito. E a questão da miséria, né? Falta recurso em uma condição que você tem muitos filhos para criar. Passando do estágio 1, então aqui está explicado, vamos para o estágio 2. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, né? As populações elas começam a melhorar as condições de vida. E o estágio 2 vai mostrar um pouquinho disso. Acontece que você tem o seguinte, um aumento populacional muito alto ainda, já que a alta taxa de natalidade está lá em cima. E você tem aqui uma queda na mortalidade. Então, estou aqui no gráfico, hein? Olha, continua nascendo muito, mas passa-se a morrer menos, né? Então, isso vai fazer com que o crescimento da população suba muito rápido. Muito, muito rápido. Por quê? Nasce 20, morre 2. Nasce 30, morre 3. Então, isso leva a um grande aumento no crescimento populacional. Isso é chamado de aceleração demográfica. Isso foi perceptível, principalmente aqui no Brasil, na década de 60, 70 e 80. Né? Então, quando eu falei dos nossos avós lá, que tiveram muitos filhos, conforme vai mudando as gerações, né, você vai tendo um grande aumento. Então, por conta disso. Então, vamos entender o que se deu nesse segundo estágio. Né? Você teve a natalidade continua alta, mas a mortalidade cai bastante. É isso que eu mostrei aqui no gráfico. Em alguns casos ocorre a explosão demográfica, né? Então, rápido crescimento. Voltando, nasceu 30, morreu só 3. Nossa, então quer dizer que aumentou mais 27. Isso é rapidinho, vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar num nível que fica até para alguns lugares insuportável, né? Motivos da queda da mortalidade. Então, o que melhorou para que você tivesse uma queda na mortalidade? Aí lembram lá que no passado você tinha a questão da fome, a questão de vários motivos. Opa, perdão, mudou aqui automático. A questão que impossibilitava as crianças de terem boas condições de vida e muitas acabavam morrendo. O que vai acontecer? Você melhora a alimentação, você melhora a saúde, melhora o saneamento. Então, criando canais de esgoto, água potável, nossa, isso melhora muito quando você tem uma condição de vida, né? Nossa, imagina hoje na sua casa, você chega, abre a torneira, a água lá vem através de um tratamento, né? E no passado, que tinha que pegar água no poço, e em lugares lá, água de rio, no rio que talvez já tivesse poluído, e as pessoas não sabiam tomar aquela água, ficavam doentes. A melhora na alimentação, né? Isso tem a ver também com a urbanização, as pessoas começaram a vir muito para a cidade, e daí começou a melhorar a condição de vida delas aqui. Acesso a remédios, acesso a várias coisas que não se tinha quando morava no campo. E também isso vai melhorar a vida de todo mundo. No século XIX, os industrializados, estou falando dos países, passam por esse processo. Então, assim, o Brasil, vou usar bastante o exemplo do Brasil, né?
a partir de 1970 para cá, né, se tornou um país muito industrializado, com muitas indústrias, né, que isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar recursos, né, econômicos melhores e que vai também propiciar para a família brasileira, para as pessoas, mais recursos para que elas possam aplicar em casa, né, com seus filhos, e vai melhorar a condição de vida de todo mundo. Então, aí tem a fotografia aqui, ó, muitos bebês, então quer dizer, continua nascendo muito, só que aí você tem um controle melhor, né? Você começa a vacinar as crianças, você começa a disponibilizar alguns recursos, né, medicinais, médicos, que fazem com que essas crianças que nasciam muito já no passado não morram. Então isso ajuda bastante. Vamos para o terceiro estágio, né? O que é esse terceiro estágio? Então, olha o que vai acontecer de forma muito brusca aqui. A natalidade, que no primeiro e segundo estágio era alta, olha o que vai acontecer, ó. Começa a cair. Então, isso quer dizer o quê, professor? Que começa a nascer menos pessoas. A mortalidade, que caiu bastante, ela continua caindo, né? Ou seja, ela estabilizou, ó. A mortalidade em azul aqui que eu estou pintando aqui, ó. O que acontece? A mortalidade, que já tinha caído lá no estágio 2, estabilizou. Não cai mais que isso. Então, morre menos, mas de uma forma que manteve o padrão. Só que o que vai acontecer? Passou a nascer menos. E isso tem a ver já com um pouco do que a gente está vivendo agora, né? Vocês talvez sejam um exemplo disso, né? Em casa, os pais, né, estão tendo menos filhos. Então, isso possibilita, né, uma diminuição no número do crescimento. Então, por quê? Ó, olha a taxa de... Olha aqui essa pontilhada, ó. Se você nasce menos, vai ter, logicamente, uma diminuição no crescimento populacional. Porque uma das coisas que indica o crescimento é a alta natalidade. Se tem menos natalidade, o crescimento populacional diminui. Ah, então quer dizer que a população parou de aumentar, ou seja, não está aumentando nenhum... Sim, está aumentando. Porque vamos perceber que por mais que parou de nascer em grandes quantidades, continua nascendo. E a natalidade sempre está acima da mortalidade. Então o crescimento ele passa a ser menor. Ele não para, mas ele passa a ser menor. Então, nossa, perdi essa palavra aqui no meu vocabulário, hein? Ou seja, você vai desacelerar, né? Você vai moldar uma população em que o crescimento ele está reduzindo conforme você está diminuindo a natalidade. A mortalidade, nesse caso, ela continua baixa. Então, ela não mudou. Então, os pontos para você verificar que a natalidade diminui e a mortalidade continua também. Já era pequena, continua pequena. Então, basicamente isso. Mas os motivos, né, para isso. Conforme você cai a natalidade e a mortalidade, o crescimento vegetativo vai diminuir, porque você tem menos nascimentos. Então, coloquei umas figurinhas bem legais para entender. O que levou, por exemplo, a essa diminuição no crescimento vegetativo? Primeiro, vamos pensar. Planejamento familiar. O que não tinha no passado. Lembra que eu falei? A mulher tinha muitos filhos, a família tinha filho, porque não parava para pensar. Então, vai acontecer o seguinte: as famílias começam a entender que é necessário ter um planejamento familiar. Porque se você quer dar boas condições a seus filhos, você tem que perceber o quanto você pode ter de filhos dentro dos seus recursos. Né? Lembrando que quanto mais crianças em casa, maior vai ser a distribuição dos recursos. E quanto menos, você consegue gerir de forma mais adequada. Você consegue ter mais recursos para uma pessoa só. Então, começa a planejar. Uma das coisas, as mulheres, né, passam a entrar mais no mercado de trabalho. Então, a mulher que era considerada a mulher do lar antigamente, ela começa a ter que trabalhar fora. E se ela trabalha fora, ela não tem tempo para cuidar das crianças. Então, o intuito é que, conforme muito mais mulheres no mercado de trabalho, menos filhos elas têm. Então, talvez esse seja exemplo da casa de vocês, né? Os pais, a mãe e o pai trabalham fora. Então, assim, não é ideal que ela tenha muitos filhos, né? Que os casais tenham muitos filhos. Porque, assim, quem vai cuidar?
Então fica difícil, né? Uma das coisas também é a questão do acesso aos meios contraceptivos, né? Que são as pílulas, né? Os modos de prevenção à gravidez, né? Então a gente sabe que o modo como as mulheres hoje têm acesso à educação, informação, né? Os casais em si, faz com que eles tenham um controle maior. Apesar de alguns momentos você percebe que isso não acontece, né? Em determinadas famílias. Mas assim, se você mora também nas cidades, né? Você tem um alto custo de vida. Por quê? Tudo você precisa comprar aqui na cidade. Não é igual no campo lá. Quem trabalha no campo, às vezes produz o que ele consome, né? Então ele vai lá, ele tem uma horta, ele tem lá a água, ele tem. Então ele tira recursos da natureza com maior facilidade. Mas se você mora na cidade, tudo você tem que pagar. Pagar pela água, pela luz, pelo lixo que recolhe. Pagar tudo. Tudo que você consome na cidade tem que pagar. Então assim fica muito difícil ter muitos filhos, né? Então eu até coloquei, mais filhos é igual a gastos. Então isso é óbvio, né? Então vocês vão perceber isso com o passar dos anos. Nem todos os países estão no terceiro estágio, né? Tiveram esses motivos. Então assim, eu apresentei alguns motivos, porém existem lugares no mundo que por conta de guerras, por conta de epidemias, né? Por conta de questões naturais, catástrofes naturais, igual eu já expliquei lá no passado, tiveram a diminuição da população. Então assim, não nasceu, não morreu muito, não nasceu muito, por conta de alguns outros empecilhos que não foi esses que eu apresentei aqui agora. Então existem diferenças, hein? Eu posso dizer que esse terceiro estágio está muito associado ao que o Brasil está passando, né? Agora. Então nós estamos na fase 3 na questão demográfica, né? Então se eu considerar o Brasil, a gente está nesse período aqui, na fase 3. Caminhando para a fase 4. O que é a fase 4? É quando a natalidade e a mortalidade estão baixas. Então, olha aqui, bem baixinho mesmo. Ó. Então, é quase um equilíbrio entre os dois. Estabilidade demográfica, então, ó, o que acontece? Ó, a população tende a diminuir o crescimento muito mais do que na fase 3. A questão da fecundidade baixa, então as mulheres, se já tinham menos filhos, passam a ter um ou nenhum. E isso já acontece em alguns países da Europa, viu? Que a mulher opta a não ter filhos. E elevado nível de desenvolvimento. Então, assim, tecnologia, né? Acesso à informação, né? Isso também faz com que as pessoas hoje tenham menos relações interpessoais e acabam distanciando, né? Então, a gente sabe que existem vários motivos aí que vão levar daqui a alguns anos você ter uma diminuição muito grande do crescimento populacional. Isso é bom? É bom, porque assim, quanto mais pessoas no mundo, mais recursos, mais desgasta o planeta. Porém, será que nós teremos gerações futuras se continuar esse quarto estágio, né? Lembra que eu falei do crescimento populacional? Que assim, nós passamos por várias fases do crescimento populacional no mundo. Aumentou. Nós estamos 7 bilhões e está aumentando. E as previsões que para 2050 é que pare de aumentar a população. Pare ali entre os 10, 11 bilhões de pessoas e não aumente mais. Isso vai ter a ver, aliás, vai estar relacionado com essa questão aqui da transição demográfica, que é passar do fase 3 para a fase 4. Lembrando que isso não é para todos os lugares, né? Existem países que ainda estão na fase 1, existem países que ainda estão na fase 2, que distancialmente em relação a países africanos, por exemplo, eles estão basicamente aqui na fase 2, né? Porque nasce muito, está diminuindo a mortalidade, então o crescimento é acelerado. Assim como temos países na fase 1. Nasce muito, mas morre muito. Então o crescimento é meio que equilibrado, tá? Aí coloquei aqui, ó, uma imagenzinha aqui de um casal, né, com um filhinho. Então assim, para mostrar que a diminuição no número de filhos, né? E aqui a questão da fertilidade, da fecundidade da mulher, né? Então às vezes ela vai optar em ter um filho ou não ter nenhum. E a questão da tecnológica, informacional, né, que distanciam as pessoas, os casais. Isso também é uma das questões aí que tem diminuído cada vez mais o número do crescimento populacional. E para a gente finalizar, aqui eu prometo ser bem rápido, nós temos a questão das pirâmides etárias, né?
Vocês acho que dão craques nisso. O que é uma pirâmide etária, né? É onde você consegue perceber, através de gráficos, né? E analisar a população de determinado lugar, para saber se tem mais jovens, se tem mais idosos, né? Se a população, comparando uma década para outra, né? O que está acontecendo lá em questão do aumento populacional, se está diminuindo, e tem relações com as transições demográficas, hein? Quando você tem pirâmides onde a base é muito larga, quer dizer que ela está no estágio 1. Quando você está com a base, no meio da base, né? Eu vou riscar aqui, ó, mais ou menos isso daqui, ó, é a fase 2, né? E aí temos aqui fase 3 e aqui fase 1, né? Então eu vou fazer aqui 1, o 2 e o 3, que é o estágio, e aqui também tem relação com a fase de 2 para 3. O que acontece, professor? Acontece o seguinte, ó. Essas pirâmides, elas na realidade elas vão nos mostrar lugares específicos, né, do comportamento populacional. Então, assim, é também útil na elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. Toda vez que você olhar para uma pirâmide etária de um lugar, você vai conseguir entender um pouquinho de como está sendo a organização política e econômica daquele lugar. Por quê? Se você olhar, por exemplo, uma pirâmide que está nesse estágio aqui, onde você tem um alto número de nascimentos, quer dizer o quê? Quer dizer que o controle da natalidade ele não está acontecendo. Ou seja, se está nascendo muito, isso é óbvio que os governos eles não estão investindo na questão da educação, da prevenção, né? Então, assim, não existe um controle. Então, é possível você olhar para um lugar, através da pirâmide, e identificar se está melhorando a condição da vida das pessoas ou piorando. Então, as pirâmides também refletem, portanto, a evolução demográfica, demonstrando a exposição, declínio ou estabilidade de uma população. Então, deixa eu voltar aqui. Lembrando que nós temos as 4 fases, né, que eu chamei de 4 estágios, em que você, olhando para as pirâmides etárias, você vai identificar se está na 1, na 2, ou na 3, ou na 4. Tá? Então, isso é possível também. Aqui um outro exemplo, né, de diferentes pirâmides aí para cada lugar. Então, ó, Moçambique, né, um país da África. Olha como é. Base larga e topo estreito. Quando é a base larga, lembram? Que aqui embaixo estão crianças de 0 a 4 anos, depois de 4 a 9 e assim por diante. O que acontece? Ó, quer dizer que está nascendo muito. E está dizendo que a taxa de natalidade e fecundidade são elevadas. Muitos nascimentos, as mulheres têm muitos filhos. E a esperança média de vida é reduzida. Ó, então tem a ver, vai até os 90 lá. Ó, olha quanto poucas pessoas chegam à fase lá idosa com vida, né? Aqui na Islândia, um país de primeiro mundo, né? Um país lá economicamente bem, né? Olha como é diferente já, ó. Parece que tudo segue, ó, não é bem uma pirâmide, né? Não passa a ser bem uma pirâmide. Por quê? Ó, nasce bastante, porém, a sobrevivência é maior. Então, natalidade alta, mas também existe um controle aqui, ó. Então, se eu considerar, ó, vou fazer até um desenho aqui. Você tem um padrão de vida bom, alargado, ó, base larga e topo alongado, ou seja, nasce muito, mas a sobrevivência também é muito grande. Eu poderia comparar isso aqui ao estágio 3, né? Por que o estágio 3? Porque você reduz a natalidade, mas também se reduz a mortalidade. Então, e a expectativa de vida das pessoas passam a ser muito grandes, tá? Então, olha o número de idosos aqui, ó, que está em azul. Ele é bem diferente do que acontece em Moçambique, né? E aqui, Benin, né? Olha o que acontece em Benin. A base é estreita, então aqui nós temos o que nós podemos entender como a fase 4, né? Diminui muito a natalidade, enquanto isso a taxa de natalidade e fecundidade é reduzida e aumenta a esperança de vida. Então, olha o que está acontecendo. Você tem um número alto de adultos, né? Superior ao de crianças, e você também tem um grande aumento na questão dos idosos, muito mais do que aqui, né? Então isso nos leva a entender que existem mudanças nos perfis populacionais de cada país e cada um deles está inserido dentro de uma transição demográfica, tá?
Se eu comparasse qual desses aqui está muito parecido com o Brasil atual, eu poderia dizer que esse daqui, né? Que é o da Islândia, né? Apesar de a gente não ter os mesmos perfis populacionais da Islândia, a economia, assim por diante. Mas nós estaríamos com uma condição muito parecida com a Islândia, nessa transição aqui. Aqui outro exemplo, aqui talvez para você até ver melhor como você analisa essas questões, né? Então aqui eu começo a idade de 0 a 1 ano, tá? Vai até mais de 90 anos. Então, em 2013, a pirâmide etária aqui estava nesse perfil, né? Ó, olha isso aqui. Olha o nascimento, bem pequeno, né? Então isso aqui também já passa a dizer para nós que é a fase 4. Olha aqui, 2040, 2060. O que é esse comparativo na realidade? Ó, parece uma inversão, né? Se eu virasse de ponta cabeça, isso daqui, que parece uma folha, estaria mais ou menos ficando desse jeito aqui, ao contrário, né? Onde a base, ó, tá invertendo, ó. Tá invertendo. E aí o pico também. Mas, para a gente finalizar aqui, nós percebemos que as evoluções populacionais, né, tanto no crescimento como no controle da natalidade e mortalidade, é diferencial para cada lugar. A gente para por aqui, né, finaliza essa parte. A atividade eu vou passar essa semana, né, em relação, acho que na segunda mesmo já posto essa aula, que vocês estão vendo agora. E aí já falo dos trabalhos e das atividades para fechar a nota de vocês, tá ok? Espero que tenha sido proveitoso aí, que vocês tenham entendido algumas coisas. Eu sei que talvez o modo de passar aqui não seja tão claro, mas eu tentei assim ajudá-los de uma forma bem mais simples aí para você entender, tá bom? Então, um forte abraço aí. E agora nós vamos se dedicar a fazer as atividades, tá bom? Então, fique com Deus aí e até mais.